E aí, galerinha do Construindo Saber, tudo beleza? Matemática é bom de... É isso aí, matemática é bom demais! Olha só, pessoal, hoje eu fui convidado pelo professor Lindomar a estar realizando uma aula sobre frações com vocês. É isso aí, hoje vamos estar trabalhando a definição de fração, vamos estar observando a classificação das frações, os tipos de frações, como é que se lê uma fração, tá certo? E vamos também, é claro, resolver alguns exercícios, mas aí eu vou fazer dois vídeos. Nesse primeiro, eu trabalho as definições que são necessárias e depois um outro vídeo só com resolução de exercício. Tá bom aí? Beleza? Vamos nessa? Olha comigo aí até lá. É isso aí, minha gente. Vamos lá? Ideias de frações. Vamos estudar um pouquinho sobre as frações, tá bom? Então, veja só. Eu coloquei aqui três figuras para relembrar o conceito ou alcançar ou chegar no conceito de fração. Veja só. Eu tenho uma pizza aqui dividida em várias partes. Não é mesmo? Quem nunca foi num restaurante, não é? E dividiu, compartilhou aí a pizza com aquelas pessoas que estiveram ali com você. Então é isso mesmo. Eu dividi a pizza em várias partes. Olha essa outra aqui, uma propaganda. Tudo pela metade. Tudo pela metade. Aí colocou aqui uma representação, que é uma representação em porcentagem, que é 50%. Tudo pela metade. Isso também tem a ver com fração, é uma ideia. E aqui eu tenho aqui uma mistura de álcool e gasolina. Olha, proporção, olha, divisão, olha, mistura. Eu misturei álcool e gasolina, ou misturaram álcool e gasolina. Tem aí a ideia também de fração. Então, para você, o que é uma fração? João vai se atrasar para o jantar. A mãe dele preparou uma pizza, dividiu-a em 8 partes iguais e guardou uma delas para João. A mãe dele dividiu a pizza em 8 partes. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dividiu, compartilhou algumas partes dessa com alguém que estava lá na hora do jantar e guardou uma para João. Uma de quantos? Ó, uma de 8 fatias. A gente representa assim, ó. 1 em cima e 8 embaixo. Vamos dizer que ela pegou essa parte aqui, ó. Uma de 8 partes. Ela entregou lá, num caso, a João. João ficou com uma das 8 partes existentes, ok? Imaginou aí o que é uma fração? O que é que eu posso dizer sobre fração? Veja o próximo slide. Eu posso afirmar, então, que a definição de fração ela está associada a isso. Ó. Fração é uma parte do todo. Fração é uma parte do todo. Naquele exemplo que eu coloquei lá da pizza, eu tenho uma parte do todo. E o todo lá foi 8. Não é isso? Uma parte de 8. Essa parte de cima, a gente vai chamar de numerador. Numerador. E a parte de baixo, a gente também vai dar nome, a gente vai chamar de denominador. Denominador. A parte de cima é numerador e a parte de baixo denominador. Beleza? Já percebeu que quando eu vou dividir algo, eu não posso ter o denominador zero? O denominador não pode ser zero. 1 sobre 8, aqui, esse 8, é claro, não pode ser zero. O denominador não pode ser zero. Beleza? Vamos para o próximo slide. Eu tenho, nesse caso, a necessidade de saber como é que eu leio uma fração. A leitura de uma fração.
Como é feita a leitura, hein? Vê só, a leitura ela está associada ao denominador, que é aquele número que estava embaixo. No caso da pizza, é a quantidade de fatias existente que foi dividida a pizza. Eu peguei o todo, dividi em 8 partes. Aquele 8 é o denominador. E quantas partes eu pegar ou destacar é o que a gente chama de numerador. O denominador, ele vai dar nome à minha fração, tá certo? A fração vai ter a característica principal através do denominador. É o denominador que diz qual é o nome dela. Então, como é que eu leio, então? Veja, se eu tenho aqui 1 sobre 2, como é que eu faço a leitura? Eu represento o número 1 aqui, ó, 1. E o 2 para o denominador 2 é meio. Então, vai ficar 1 meio. Se eu quiser ler essa outra fração aqui, que está escrito aqui, ó, 2 em cima e 3 embaixo. Como é que eu leio? Eu vou ler 2, que é o numerador, e 3, que é o denominador, eu vou chamar de terços. Ó, 2 é meio, 3 terços. Então, 2 terços. Aqui, numerador e denominador, eu vou ler como? 2 quintos. Aqui, numerador é 5, denominador é 9. Como é que eu leio? 5 nonos. Numerador é 7, denominador é 8. Como é que eu leio? 7 oitavos. Você já parou para pensar se o denominador, a parte de baixo, for um número múltiplo de 10? 10, 100, 1000, 10.000 e por aí vai? Como é que ficaria? Era só ler, ó, numerador é 3, o 10 tem a ver com décimos, então é 3 décimos. 37 centésimos, porque o denominador é 100. 37 centésimos. Aquele símbolo que eu coloquei lá na frente, na definição inicial, que estava assim, ó, tudo pela metade. Aí tinha um símbolo de 50. Esse 50% é a mesma ideia de 50 centésimos. 50 centésimos. Ok? Aqui, ó, 37 centésimos. E 131 e 10.000 aqui embaixo. Vai ficar como? 131 décimos de milésimos. 131 décimos de milésimos. Essa é a forma que eu faço a leitura de uma fração. Beleza até aí, pessoal? Vamos prosseguir. Próximo slide. Se eu tiver querendo descobrir como se lê uma fração onde o meu denominador não é decimal ou não é um número menor que 10, como a gente viu 2, 3, 7, como é que eu vou ler? Ó, para ler frações com denominador maior que 10, 11, 12, 13, 14, e que não sejam decimais, não pode ser 10, nem 100, nem 1000, nem 10.000, entende? Múltiplo de 10, não pode. Usamos a palavra avos. Usamos a palavra avos. Então, ó, 7 e aqui embaixo no denominador é 12, aí eu repito a palavra 12 e acrescento avos. Então, vai ficar 7 dozeavos. 5, e aqui eu tenho 64, 64. Como é que eu vou ler? 5, aí aqui, ó, 64 avos. Isso serve para qualquer número, professor, qualquer número. Se eu tivesse assim, ó, se eu tivesse 1 e aqui o número 13, como é que eu faria a leitura disso aqui? Eu faria assim, ó, lê-se. Escrevo 1, porque é o numerador. A parte de baixo, eu escrevo, ó, 13 e acrescento a palavra avos. Então, eu vou ler assim, ó, 13 avos. Como é que se lê isso aqui? 13
avos. Entendido até aí, minha gente? Ok. Vamos para o próximo slide. Vamos lá. Eu também preciso saber representar uma fração através de figuras. Eu tenho uma figura e eu preciso representar a fração. Tenho uma figura e preciso representar em fração. Como é que eu faço? Então, aqui na letra A, ele me deu essa figura. Perceba que é uma pizza num prato, né? Dividida em 4 partes. 1, 2, 3, 4. Aí ele quer que eu represente isso. A representação que ele quer é uma fatia dessa pizza. Uma só fatia. Como é que eu vou escrever? É isso aí. Eu vou pegar uma só fatia. Vou pegar isso aqui, ó, que representa 1, que é o meu numerador, certo? E eu vou contar quantas fatias existem no total. No total, eu vou ter, ó, 1, 2, 3, 4. 4 fatias. Então, meu denominador é a quantidade que foi repartida a pizza. No caso aqui, 4. Então, é 1/4. Se lê assim, ó, 1/4. Ok? Pode ser lido também como sendo 1/4. 1/4. Também pode ser lido assim. Mas 1/4, como eu ensinei anteriormente. Na letra B, ele quer a parte pintada do triângulo. Então, eu tenho um triângulo aqui, dividido em vários outros triângulos menores. E ele quer saber a parte pintada. A parte pintada em relação ao todo. Em quantas partes menores foi dividido o triângulo? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 partes. No todo, eu tenho 9 triângulos. Isso é o meu denominador. 9. E quantas partes eu tenho pintada? No caso de amarelo aqui, ó, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aí eu coloco 6 no numerador, que é a parte destacada da fração. Logo, a parte pintada vai ser 6 nonos. 6 nonos ou 6/9. Belezinha até aí, belezinha? Ok. Vamos para o próximo slide. Vamos lá. Aqui nós iremos tratar sobre classificação de uma fração. Eu preciso classificar as frações, os nomes que são dados às frações, os nomes dados às frações. Eu preciso conhecer. Olhando uma fração, eu preciso entender se ela é própria, se ela é imprópria, aparente, equivalente, entende? Então, nesse caso aqui, o que é uma fração própria? O que é uma fração própria? Veja só, observe esse desenho aqui, o desenho, a figura. Aí foi dividida a figura em 1, 2, 3, 4, 5 partes. Então, meu denominador aqui é 5. Ó. E as partes pintadas foram 2. Então, eu boto 2 no numerador. Então, eu tenho aqui 2/5. Esta é uma fração, certo? Mas por que ela é própria? Porque toda vez que eu tiver o meu numerador menor que o denominador. Toda vez que o numerador for menor que o denominador, essa fração ela é própria. E a gente representa assim, ó, numerador menor que o denominador. Beleza? Então, todas as vezes que eu tiver o numerador menor que o denominador, ela vai ser chamada de fração própria. Ela é uma fração própria. Beleza aí? E a fração imprópria? Como ela se dá? Veja. Observe aqui que essa figura é um hexágono. Ele foi dividido aqui, né, em 6 partes, 6 triângulos para preencher e formar esse hexágono. Aqui também, ó, eu tenho 6. E aqui eu só tenho 4 pintados de 6. Então, se eu fosse pensar em um somatório dessas 3 figuras, nas partes pintadas eu teria... Quantas partes pintadas eu tenho aqui?
6. Qual é o meu total de partes que foi dividida a figura? 6. Aqui também, ó, 6 sobre 6. E aqui eu tenho 4 partes pintadas do total que foi dividido, no caso, a figura, 6. Já pensou se eu somasse todas essas partes? 6 mais 6, 12. 12 com mais 4 dá 16. E a parte que foi dividida cada figura dessa foi 6. Por isso a gente não soma. No caso aqui, 16 sobre 6 é a minha fração, que ela é chamada imprópria, porque o numerador, a parte de cima, é maior que o denominador, a parte de baixo. Toda vez que o numerador for maior que o denominador, nós iremos chamar a fração de fração imprópria. Ok? Fração imprópria. Toda vez que o numerador for maior que o denominador. Vamos para o próximo slide. Ainda com relação à classificação de uma fração, temos também a fração aparente e temos também a fração equivalente. O que é uma fração aparente, professor? Observe, eu tenho aqui, ó, 4 partes de 4. Eu tenho aqui, ó, 4 partes de 4. Quando eu somo essas duas partes, eu vou ter 8. 8 de quanto? 8 de 4 partes. 8 de 4 que foram divididas cada figura. 8 dividido por 4 vai dar 2. Significa dizer o que é isso? Significa dizer que toda vez que o numerador for múltiplo do denominador, o que eu tenho é uma fração aparente. Numerador múltiplo do denominador. Numerador múltiplo do denominador, eu tenho o que a gente chama de fração aparente. Beleza? Todas as vezes que o numerador for múltiplo do denominador, a fração ela é dita aparente. Ok? E o que é ser múltiplo? É ser divisível. Dá para dividir, ó, 8 por 4. Quando eu divido aqui, 8 por 4 dá 2. Toda vez que eu conseguir dividir, o que eu tenho é uma fração aparente. Ah, professor, então significa dizer que a fração 10 sobre 5 é uma fração aparente? É, porque quando eu divido 10 por 5 dá 2. Se deu um número aqui exato, ela é chamada de fração aparente. Beleza? E a fração equivalente? O que vem a ser uma fração equivalente? Equi quer dizer igual, valente valor, ou seja, possui o mesmo valor. Observe aqui, eu tenho uma figura aqui em cima, que ela foi dividida em 5 partes, certo? E pintaram 2 dessas partes, pintaram 2 de 5. Logo, o que eu tenho aqui é uma fração 2/5. Relembrando que a gente já estudou, numerador menor que o denominador. Ela é uma fração própria ou imprópria? Isso, muito bem. Ela é uma fração própria. O numerador é menor que o denominador. Aí agora, observe. Pegaram o mesmo retângulo, olha ele aqui, ó, o mesmo. Pegaram uma parte dessa aqui e dividiram em 5. Ó. Pode perceber, ó. 1, 2, 3, 4. Aliás, em 4, né? Desculpa. Em 4. 1, 2, 3, 4. Então, 4 partes aqui completam um retângulo desse aqui. Ó. Quando eu somo 4 vezes 4, mais 4, mais 4, mais 4, mais 4, eu vou ter aqui o total de 20 quadradinhos aqui. 20 retângulos, melhor dizendo. 20 retângulos aqui, ó. 20 retângulos. Nesse caso, eles pegaram 8 retângulos desse e pintaram. Quando fizeram a pintura aqui, observe que deu 8 em cima e 20 embaixo. Esse 8, ele equivale a esse 2 da parte de cima. 8 vinteavos equivale a 2/5. 8 vinteavos equivale a 2/5. Isso quer dizer que essas frações têm o mesmo valor. Se eu dividir 8 por 20, eu vou encontrar o mesmo valor que dividir 2 por 5. Elas são equivalentes, têm o mesmo valor.
Beleza aí? Ok? Tá alcançando? Tá legal? Tá bem gostosinho? Vamos para o próximo slide. Vai lá. Aqui nós queremos falar de transformações. Algumas transformações que são importantes, são pertinentes. Vamos ver. Primeiro, eu quero transformar um número misto, o que vem a ser um número misto, em uma fração imprópria. Lembra? Fração imprópria é quando o numerador é maior que o denominador. Fração imprópria, o numerador é maior que o denominador. Vamos lá, vamos ver como é que funciona. Se você olhar aqui, ó, você tem 4 partes de 4. Se você olhar aqui, você tem a mesma coisa, 4 partes de 4. Se você olhar aqui, só tem uma parte pintada de 4. Olha, se eu quisesse somar essas partes, que a gente chama de numerador, de cada fração dessa, ó, 4 mais 4 dá 8, mais 1 dá 9. E o denominador, como são iguais, eu repito aqui, ó. Aí fica 9 quartos. O que é 9 quartos, professor? 9 quartos está associado a uma fração imprópria. Como é que eu sei? O numerador, ele é maior que o denominador. Foi o que eu fiz? Eu transformei um número misto em uma fração imprópria. Ah, mas eu não quero assim não, eu vou fazer de outro jeito. Veja comigo. Esse retângulo aqui é o todo, que foi dividido em 4 partes. O todo na matemática é representado como? Isso, representado como se fosse 1. Ó. O todo é 1. Então, aqui é 1. Aqui também é 1. E aqui é uma fração. Ó. Uma fração que a gente já sabe quanto é, que é a mesma coisa que 1 quarto. É uma parte de 4 existente. Se eu somo 1 mais 1, todo mundo sabe que dá 2. Não é? Aí veja o que está acontecendo. Eu tenho aqui uma nomenclatura que a gente chama de número misto. Perceba que realmente é um número misto. É uma parte inteira, que é o 2, acrescentada, somada com uma fração. Como é que você representa isso, professor? A gente na matemática representa assim, ó, a parte inteira, que nesse caso é o 2, e a fração, que é 1 quarto. E eu estou mostrando como é que se resolve, né? Passo a passo, esse cálculo. Então, 2, 1 quarto, equivale a 9 quartos. Isso é número misto. Ó, 2, 1 quarto, equivale a 9 quartos. Isso aqui é um número misto, que eu transformei em uma fração imprópria. Professor, o senhor poderia mostrar outros números mistos que são transformados em fração imprópria? Claro que sim. Veja só. Imagine que alguém te forneça esse número misto aqui, ó. Alguém te deu isso aqui para você encontrar quem é a fração imprópria. Como é que você vai resolver? Já que não tem a figura, não tem nada para você se apoiar, como eu fiz aqui para resolver. Como é que eu faço? Eu faço assim, ó. Eu represento a parte inteira aqui, acrescentada com a fração. Porque definição de número misto é isso. É a parte inteira somada com a fração. No caso aqui, a parte inteira é o 3. E a fração é 1/3. Aí eu somo, ó, 3 mais 1/3. Agora, para resolver isso aqui, para resolver rápido, a gente faz assim, veja. Pega esse 3, multiplica por esse daqui e o resultado soma com o próximo. É só isso, professor? É. Pega esse 3, ó, vezes 3. 3 vezes 3 dá 9. Soma com 1 e o denominador, que é 3, repete. O número de baixo, você repete. Então, como vai ficar o resultado final? O resultado final vai ficar assim, ó. Soma 9 mais 1, 10. E o denominador é 3. Esse é o resultado final. Termina aqui. Ou seja, 3 1/3. 3 1/3 é a mesma coisa que 10/3. 3 1/3 é a mesma coisa que 10/3.
E aí, você compreendeu aí? Compreendeu? Deu para entender? Beleza, então. Beleza, viu? Beleza, beleza, beleza. Eu vou fazer mais uma para fixar bem direitinho na mente de vocês, tá bom? Então, veja aí. Eu vou pegar aqui, ó. Vou pegar aqui um outro exemplo de número misto. Por exemplo, ó. 5, 2 sétimos. Vai estar assim, ó. Pedindo para transformar em uma fração imprópria. Aí o que é que eu faço? Boto o sinal de igual aqui. E agora eu vou colocar o 5 mais 2 sétimos. Eu separo a parte inteira, que é o 5, mais 2 sétimos. Não necessariamente eu vou seguir esse mesmo raciocínio aqui. Eu vou, na maioria das vezes, estar usando esse raciocínio, porque nem sempre vai vir as figuras. Então, como é que eu resolvo isso, professor? Eu boto o sinal de igual aqui, ó. Aí eu faço a multiplicação desse 7 por 5. Depois eu pego o resultado que deu e somo com 2. Como assim, professor? Ó, 7 vezes 5, 7 vezes 5 dá 35. Aí eu somo com o número 2, que é o numerador. E o resultado eu divido pelo próprio denominador, que é 7. Não muda. O denominador você sempre vai repetir. E vai dar quanto isso, professor? Ó, vai dar 35 mais 2, que dá 37, sobre 7. Esse é o resultado. Esse é o número misto. O número misto que foi transformado em uma fração imprópria. Belezinha aí? Ok. Espero que você esteja realmente entendendo. Vamos para o próximo slide. Existe também a necessidade de transformar um número fracionário, uma fração, em um número decimal. É claro que existe essa necessidade. Então, eu vou mostrar para você aqui dois tipos de transformação. A primeira, que é bem simples, você vai amar, que é assim. Se eu tiver um número que a base aqui embaixo, o denominador é 10. Como é que eu transformo? A gente chama de fração decimal. Como é que eu transformo a fração decimal em um número decimal? Olha, é muito simples. Você pega o número, coloca ele aqui, certo? Do jeito que ele está aqui, no numerador, do jeito que ele está, você coloca ele aqui. Aí aqui, ó, você conta quantos zeros tem no denominador. Como só tem um zero, é uma casa decimal. É uma casa decimal que você desloca para a esquerda. Você vai deslocar a vírgula para a esquerda. É como se aqui tivesse uma vírgula invisível e quando eu jogar ela para cá, ó, ela vai aparecer. Como não tem nada na frente do 3, a gente representa com 0. Ou seja, 3 décimos é a mesma coisa que 0,3. Eu disse que era fácil. Não é verdade? Muito fácil. Veja outro exemplo. Outro. Veja. Imagine que eu tenho aqui 45 sobre 1000. Isso serve para qualquer valor, viu? Como é que eu vou fazer, professor? Me mostre aí. Fácil. Eu vou pegar o 45 e vou representar ele aqui, ó. E aí eu vou contar quantos zeros eu tenho aqui embaixo. 1, 2, 3. Como eu tenho 3 zeros, eu vou deslocar a vírgula 3 casas decimais para a esquerda. Ó, imagine que a vírgula esteja aqui. Uma casa, 2. Viu que eu pulei aqui mais uma casa? Veja. 1, 2, ó. Pulei aqui, ó. 3, vírgula. Quer dizer que a vírgula ela vem para cá, mas eu tinha pulado aqui daqui para cá uma casa, não foi? Então aqui eu boto um 0. E como aqui na frente não tem nada, boto um 0 também. Ou seja, 0,045. Esse é o resultado transformando de fração decimal para um número decimal. É importante saber isso porque facilita quando precisar. E aqui também tem a ideia, né? Você observe que tem 3 zeros aqui, ó. 1, 2, 3. Por isso são 3 casas. 1, 2, 3.
Ok, pessoal, vamos lá. Próximo momento de transformação pertinente. Uma outra transformação dentro dessa perspectiva aqui de fração para número decimal é o seguinte. Eu tenho aqui uma fração qualquer, por exemplo, 1/2. E eu quero transformar esse 1/2 em um número decimal. Como é que eu faço? Você tem liberdade na matemática para pensar do jeito que quiser. Você pode pensar o seguinte. Pense comigo. Você tem R$1. Você tem R$1. R$1. Que é uma moedinha de R$1. Se você dividir esse R$1 para duas pessoas, se você pegar esse R$1 e dividir para duas pessoas, vai dar quanto para cada um? Vai ser uma moeda de quantos centavos para cada pessoa? Isso, muito bem. R$1, quando eu divido, vai ser 50 centavos para uma pessoa, que eu escrevo assim, né? Lembra? E 50 centavos para outra pessoa, que a gente escreve assim, 0,50. Eu peguei R$1 e dividi a metade, dá 50 centavos para cada um, não é isso? Então, logo, 1/2 é 0,50. Fácil. Que é a mesma coisa que 0,5. Então, 1/2 é 0,5. É a metade. Eu transformei de fração para número decimal. Beleza? Professor, tem outra maneira? Tem. Você pode dividir. Pega 1 e divide por 2. Também vai chegar ao mesmo resultado, que é 0,5. Ok? Beleza aí, pessoal? Então, vamos para o próximo slide. Agora, nós temos que falar sobre simplificação de frações. Quando a gente pensa em simplificar frações, a gente associa logo esse pensamento às frações equivalentes. Por isso, precisamos classificar as frações, saber cada fração o que é, para poder utilizar nos cálculos. Beleza? Simplificar frações. Veja, simplificar quer dizer reduzir. Reduzir o quê? A fração em sua forma mais simples possível. Professor, me ajude. Como é que eu faço uma simplificação? Olha, isso você vai utilizar bastante em muitos momentos da sua vida escolar. Eu tenho aqui uma fração. Lembra como é que se lê? 10, 18 avos. 10, 18 avos. Eu tenho essa fração aqui, 10, 18 avos. E eu quero simplificar. Então, eu vou pensar em dividir, tanto em cima quanto embaixo, pelo mesmo valor. Simplificar é isso, tá certo? Eu divido em cima e embaixo pelo mesmo valor. Não posso dividir por 3 em cima e por 2 embaixo. Não. Se eu escolher o número 2, se der para dividir por 2 em cima, eu também tenho que dividir embaixo por 2. E como é que eu sei que dá para dividir? Pelo um assunto chamado critérios de divisibilidade. Todo número que é terminado em 0 ou em 8, ele é divisível por 2. Por isso eu sei que dá para dividir por 2. Aí quando eu faço essa divisão, vai ficar 5 em cima e 9 embaixo. E aí eu percebo que não dá mais para dividir o 5 por nenhum número, que seja também o 9 divisível por esse número. Logo, esta fração 5 nonos é a minha simplificação de 10, 18 avos. Esta fração 5 nonos é o mesmo valor que 10, 18 avos. Logo, elas são frações equivalentes. Igual, valente e valor. Tem o mesmo valor. Mas vamos fazer outra. Vamos fazer a letra B aqui, a letra B. A letra B eu vou escolher colocar aqui uma outra fração um pouquinho maior, tá certo? Então, eu tenho aqui, 42 e tenho aqui 48. Como é que eu faço essa simplificação? Olha, você já sabe. Você precisa dividir em cima e embaixo pelo mesmo valor. Logo, eu vou dividir aqui por 2, porque 42 termina em 2. E vou dividir aqui por 2, porque 48 também termina em um número par, certo? 2 e 8 são pares.
Logo, 42 dividido por 2 dá 21. E 48 dividido por 2 vai ser 24. Então, eu tenho 21 em cima e 24 embaixo, não é? E agora, o que é que eu faço? Será que eu posso simplificar ainda, professor? Pode. Olhe direitinho. O número 21, ó, 2 mais 1 é 3. 3 é múltiplo de 3. 2 mais 4 é 6. 6 é múltiplo de 3. Foi que eu usei critério de divisibilidade. E o critério de divisibilidade por 3 é quando a gente soma os algarismos e se ele der um número múltiplo de 3, aquele número é divisível por 3. Então, quando eu somo 2 mais 1, dá 3. 3 é múltiplo de 3, logo 21 é divisível por 3. Da mesma forma, embaixo, 2 e 4. 2 mais 4 é 6, 6 é múltiplo de 3. Portanto, eu posso dividir tanto em cima quanto embaixo pelo número 3. Olha, já deu diferente, né? Então, 21 dividido por 3, você aqui tem o 7. E 24 dividido por 3, você tem aqui o 8. Logo, 7 oitavos. Se lê assim, ó. 7 oitavos é a minha simplificação de 21, 24 avos. E aí, tá bem gostosinho, tá? Matemática é bom demais! Olha só, eu fiz aqui as definições que era necessária, certo? Sobre frações. E agora, nós vamos estar resolvendo alguns exercícios. Eu espero que você tenha compreendido todas as definições. Se não, dá uma voltada no vídeo, percebe aonde você precisa dar uma olhada com mais atenção e depois, aí sim, vá fazer os exercícios, beleza? Olha aí o próximo vídeo.